Entre o final da década de 50 e 60, a bossa nova não só conquistou o Brasil, como fez história até no exterior. Com uma origem controversa, gerou ícones que se imortalizaram na cultura, mas também não deixou de ter suas polêmicas. Este é o Sociocrônica e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Conforme crescia na Bahia, João Gilberto percebia que não teria chance no ramo da música com seu tom de voz. Ele cantava a plenos pulmões nas rádios locais, imitando seus ídolos, mas no auge da era das cantoras de rádio, era visto como um fiasco total. O próprio Nelson Rodrigues, em sua última entrevista, escreveu que João não cantava nada e tinha uma voz de travesseiro. É por isso que ele vai sentar para criar um estilo que adapte seu canto baixo a acordes quase perfeitos de violão. Isso porque, além de levemente excêntrico, desde criança, João Gilberto sofria de transtorno obsessivo compulsivo. Ele se muda para o Rio em 1957 e é aí que vai conhecer uma trupe de artistas de classe média alta, que incluía Roberto Menescal, Ronaldo Boscoli e Nara Leão, e eles vão se deixar cativar por João e sua proposta musical. E é aqui que surge a questão. Isso porque o gênero musical do momento era o samba, oriundo das favelas e da comunidade negra, portanto, pontuado em suas letras por críticas sociais. É por isso que às vezes a bossa nova é acusada de embranquecer o samba, para deixá-lo mais aceitável e com cara de rico. Em maio de 1958, João Gilberto conseguiu aparecer no LP Canção do Amor Demais, de Elisete Cardoso, considerado um dos marcos da bossa nova. Mas sua produção sofreu vários atritos. Elisete se recusou a cantar como João e ouvir suas sugestões. Para piorar, o selo do disco não divulgava lançamentos e o LP não vira um sucesso na hora. Sei e você sabe, já que a vida quis assim, que nada nesse mundo levará você de mim. Então, meses depois, João regravou Chega de Saudade no seu próprio compacto. E em março de 1959, saiu finalmente seu LP, que se torna um marco oficial do gênero. Só houve um porém. Ele também não foi um sucesso de vendas imediato, como dizem por aí. Só aos poucos, universitários paulistas ajudam a espalhar a experiência sonora do baiano, já que era inspirada pelo jazz estadunidense. Em 1959, Nara Leão e os demais já apareciam em festivais da PUC, por exemplo, mas a mídia tratava o estilo como música de jovem, sem levar a sério. Não à toa, em 1961, Ronaldo Boscoli decide ir atrás de uma artista maior e consegue que Maísa grave um disco de bossa nova. Mas os dois entram num romance tóxico e problemático, já que na época Boscoli estava noivo de Nara Leão. Ela, ao contrário de Nara, era uma mulher voluptuosa, experiente. Canalizei todo o meu tesão reprimido pela Nara para aquele caso de amor. Foi uma loucura, diria ele em suas memórias picantes. Porém, quando perguntavam se tinha um caso, Boscoli dizia que Maísa era gorda demais para seu gosto, mas pela bossa nova, namorava até o conjunto musical Trio Iraquitã. Maísa, Boscoli e seus colegas até fizeram uma turnê divulgando a bossa nova por Buenos Aires, a primeira turnê do gênero no exterior. Mas quando ela soube que era apelidada pelo amante de La Gorda e que ele estava doido para voltar para Nara no Brasil, decidiu armar uma vingança. Do Uruguai,
ela avisou a mídia brasileira que estava voltando e tinha uma bomba para contar. Assim que pisou no aeroporto, Maísa cochichou para Boscoli: "Você se acha malandro? Segura essa então." E sorrindo, disse aos jornalistas que se casaria com ele em setembro. Aquilo se espalhou como uma bomba e Nara Leão ficou tão mal que rompeu com Ronaldo para sempre. E dizem que isso ainda foi o maior motivo para Nara ter se afastado da bossa nova tradicional. Para piorar, o disco de Maísa se tornou um fiasco mal recebido, engavetado só 5 meses depois de lançado, de modo que os planos de Boscoli para o gênero afundaram. Por outro lado, a fama de João Gilberto só crescia, e ele já havia lançado 2 novos LPs, fortalecendo seu estilo. Ao lado da namorada, a polêmica mediúnica e mordaz Silvinha Telles, e dos colegas Tom Jobim e Vinícius de Moraes, eles conquistaram Rio de Janeiro e conseguiram a atenção dos Estados Unidos. Em 1962, Sidney Frey, dono de uma gravadora estadunidense, esteve no Rio e decidiu levar os músicos para uma apresentação no Carnegie Hall em Nova York. Mas embora o Brasil com o tempo tenha vendido o show como um enorme sucesso que alavancou a bossa nova para o mundo, a história foi outra. Normando Santos cantou com o microfone desligado, Menescal errou a letra de O Barquinho e até Tom Jobim, nervoso, pediu para recomeçar Corcovado. Tudo isso diante de uma plateia de 3.000 pessoas, incluindo figuras do jazz como Miles Davis e Tony Bennett. O espaço acostumado a shows barulhentos não estava pronto para o som baixo da bossa nova. Minutos antes de subir ao palco, João Gilberto teve uma crise de pânico e só conseguiu cantar uma música. Felizmente, quase não existem registros do evento, mas jornais importantes não perdoaram, como o The New York Times e o The New Yorker, que fez uma matéria com o título Bossa Go Home, Bossa Nova, volte para casa. Depois disso, até o Ministério de Relações Exteriores do Brasil, para não passar vergonha, soltou uma nota afirmando que não estava ligado ao concerto. Se dependesse do show, a bossa nova provavelmente nem duraria lá fora. Mas João persistiu, não só fazendo moradia no país, como se apresentando em pontos famosos do lugar, para conquistar público, exatamente como fez pelo Brasil anos antes. Já em 1963, ao lado da então esposa, Astrude, João entrou em estúdio com o famoso saxofonista de jazz Stan Getz. Os 2 homens se odiavam, mas é dessa parceria que vai sair um dos discos de jazz mais vendidos da história e que vai conter a icônica faixa Garota de Ipanema. Só em 64, Getz Gilberto vendeu mais de 2 milhões de cópias. Em abril de 1965, o álbum levou 4 prêmios Grammy, premiação musical dos Estados Unidos, incluindo as 2 principais, gravação do ano e álbum do ano, desbancando os Beatles em seu auge e até Barbra Streisand, sendo que Astrude nunca havia cantado profissionalmente. Assim, o disco foi o primeiro do jazz a levar o prêmio, algo que só se repetiria em 2008, e o primeiro de um artista não nativo. O que podia simbolizar o auge de Getz e Gilberto se revelou uma maldição, como diz uma matéria do El País de 2018. Stan Getz, que havia acabado de superar seu vício em drogas e álcool, se tornou um músico de jazz mais bem pago, graças ao disco, mas odiava a bossa nova e apagou qualquer referência a ela de seu repertório nos anos seguintes. Curiosamente, sua mansão em Nova York, comprada graças ao disco, pegou fogo por sua culpa. Para completar, Stan e Astrude
viveram um caso durante as gravações, o que pode explicar por que João fez uma rápida visita ao Brasil em 65 para se casar com a cantora Miúcha, mãe de Bebel Gilberto. João continuou se apresentando e disseminando a bossa nova pelo mundo, mas seu transtorno obsessivo só se agravava. Ainda em 1963, ele processou sua gravadora para ter os direitos de seus trabalhos anteriores, pois disse que sofria de uma conspiração internacional liderada pela própria rainha da Inglaterra. Ele também parava shows no meio quando notava falhas técnicas mínimas, às vezes com o público lá. Aquilo fez eventos pararem de lhe chamar aos poucos. E em 2008, aos 77 anos, João deixou os palcos de vez. Mas havia outro motivo para aquilo também. Em setembro de 2003, a socialite carioca Cláudia Faisol, se passando por jornalista, pediu para acompanhar o artista em sua turnê pelo Japão para filmar um documentário. Ela voltou do país sem nenhum doc e grávida de João. Se o artista era imprevisível, se tornou insuportável, segundo amigos íntimos. É Cláudia quem vai agendar um show para celebrar seus 80 anos, cobrando um adiantamento de R$1 milhão. Na última hora, eles cancelaram, mas não devolveram o dinheiro. Foi preciso uma intervenção judicial da filha em 2017 e um apartamento arrombado para mostrar que o gênio da bossa nova vivia na penúria, debilitado e manipulado. João Gilberto morreria 2 anos depois, aos 88 anos, deixando uma dívida de R$9 milhões. De desenho animado a Anitta e até Billie Eilish, a bossa nova continua a inspirar e ser um estilo muito forte lá fora. Mesmo assim, ícones como João Gilberto não escapam do que se tornou comum na história brasileira: o descaso e a desvalorização do artista. Se foi só um intérprete ou se mudou a indústria para sempre, você só será importante enquanto for útil para a elite, que no fundo é quem dita quem importa e quem deve ou não fazer sucesso.